de Lisa Bevere. Capítulo 5. Crimes passionais. Era uma manhã idílica. Minha querida amiga Cris, acompanhada de seus filhos, viera fazer uma rápida visita e nós havíamos desfrutado alguns momentos de sossego tomando café saborizado e adoçado com sorvete na varanda de casa. Observávamos com satisfação enquanto nossas 4 crianças brincavam juntas e alegremente no quintal. Não havia ocorrido nenhuma briga sequer entre meus 2 filhos e os 2 filhos de Cris. O sol refletia em seus cabelos enquanto corriam entre as árvores e subiam nos brinquedos. Uma brisa suave amenizava a umidade da Flórida, e o telefone não tinha tocado nenhuma vez. Pudemos conversar sem interrupções durante quase 1 hora. Em meio a toda essa paz, tinha sido fácil esquecer as muitas coisas que nós 2 ainda precisávamos fazer. Suspiramos, cientes de que não poderíamos ficar ali para sempre. Tínhamos terminado de tomar o café, e logo seria a hora de preparar o almoço. Ao chamarmos nossos filhos, pensei, toda orgulhosa, que crianças mais felizes e emocionalmente saudáveis eu tenho. Passei a mão na cabeça delas enquanto entravam pela porta de correr de vidro. Um comportamento assim tão exemplar merecia ser recompensado. Todos haviam brincado juntos tranquilamente, sem conflitos. Espere só um pouquinho, Cris. Vou acompanhar você até a porta. Quero dar um doce para as crianças por terem se comportado tão bem enquanto brincavam juntas. Fui até a cozinha e peguei um pacote de balas de goma em forma de dinossauros. Para vocês comerem depois do almoço, disse eu. Cada um pode pegar 2. Austin, distribua os doces. Coloquei uma porção generosa na mão de meu filho de 2 anos e cabelos encaracolados. Com alguma hesitação, ele estendeu a mão ao seu amigo de 6 anos, que escolheu com cuidado 2 doces coloridos. Em seguida, Addison, meu filho de 4 anos, também pegou 2. A filha de Cris estava prestes a pegar também quando Austin cerrou o punho. Austin, deixe a Richie pegar os dinossauros dela, incentivei. Não respondeu Austin. Quando ele se voltou para mim, vi a conhecida determinação em seu olhar. Austin tem mais um monte de doces na cozinha. Dê 2 para ela, e se você não gostar dos que sobraram na sua mão, pode escolher do pacote. Em resposta, ele se agarrou ao poste da caixa do correio e fez que não com a cabeça. Comecei a ficar com vergonha. Eu estava sendo sensata e tinha até reconhecido que não havia sido uma ideia muito brilhante pedir para ele distribuir os doces. Não houve nada que o fizesse mudar de ideia. Minha amiga precisava ir embora, então corri até a cozinha, peguei o pacote de doces e deixei que sua filha escolhesse 2. Enquanto Cris e os filhos entravam no carro e colocavam os cintos de segurança, Austin permaneceu firmemente agarrado ao poste da caixa de correio. Resolvi ignorá-lo naquele momento, despedi-me de todos e pedi desculpas pela falta de gentileza dele. Enquanto acenava para o carro, eu disse, venha, Austin, vamos entrar. Addison correu para dentro sem problemas, mas Austin se recusou a sair de onde estava. Fui calmamente até a caixa de correio, torcendo para que nenhum vizinho estivesse assistindo aquela cena. Quando percebi que não poderia convencê-lo a entrar, olhei para ambos os lados e o desgrudei da caixa. Claro que um carro passou em frente de nossa casa no exato momento em que ele berrava e chutava. E eu o arrastava pelo gramado. É provável que alguém pense que estou sequestrando a criança. Os pensamentos arrogantes sobre a educação maravilhosa que eu estava dando a meus filhos logo evaporaram. Uma vez dentro de casa, a situação não melhorou nem um pouco. Eu abri a mão de Austin, removi os doces suados e esmagados, e mandei que ele fosse para o quarto dele e ficasse lá até se acalmar. Deixei-o no hall e fui para a cozinha, mas vi que ele não tinha intenção de obedecer. Não vou para o meu quarto, declarou ele. Vai sim, retruquei calmamente, sem sair da cozinha. Não vou para o meu quarto, gritou ele, ainda mais alto. Vai sim. Você vai me obedecer, disse eu, mantendo a voz baixa e calma. Não, não vou, berrou ele. A essa altura, notei que a voz dele não estava mais vindo do hall, mas, sim, da escada. Vai sim, respondi. Gesticulei para que Addison fosse espiar e me dissesse onde Austin estava. Ele está sentado na escada lá em cima, sussurrou Addison. Eu não vou para o meu quarto, gritou Austin novamente. Dessa vez, eu simplesmente o ignorei e comecei a conversar com Addison. Austin continuou a repetir suas declarações de independência por mais uns 15 minutos. Mas com um entusiasmo cada vez menor. Então, eu ouvi dizer de forma enfática, não vou dormir, não vou tirar uma soneca. Ele repetiu essas frases mais algumas vezes e depois fez-se silêncio. Quando fui espiar, imaginei que ele ainda estivesse no alto da escada, mas não o vi em lugar nenhum. Na ponta dos pés,
Fui até o andar de cima, onde o encontrei dormindo na cama. Por que resistimos tanto? Austin sabia, em alguma medida, que ele estava errado e reconhecia até mesmo aquilo de que ele precisava. Em meio aos protestos, ele foi tirar uma soneca. Por que ele havia resistido tanto? Era evidente que estava cansado e esgotado. Aliás, por que nós resistimos tanto? Especialmente quando estamos cansadas e esgotadas. Creio que, muitas vezes, nós resistimos pelo mesmo motivo que levou Austin a resistir. Na mente dele, havia uma boa razão para seus protestos. Certo ou errado, ele sentia que havia sofrido uma injustiça. Não queria dividir os dinossauros com outras pessoas. Ao ver a porção em sua mão diminuir, algo aconteceu. Ele fechou o punho para mostrar que tinha chegado ao limite. Não estou nem aí para o que a mamãe ou qualquer outra pessoa diga. Não vou dividir mais com ninguém. Quando Austin despertou da soneca em um estado mais racional e calmo, expliquei a ele que seu comportamento havia sido inapropriado e que ele não seria recompensado. No fim das contas, ele nem ganhou os dinossauros de goma que tanto queria. Quero deixar claro que não estou defendendo o comportamento de Austin nem seu egoísmo. Muitas vezes as crianças exemplificam, de modo visceral e evidente, aquilo que os adultos aprenderam a encobrir com a prática de boas maneiras. Nosso desdém bem educado muitas vezes obscurece a questão. Eu havia permanecido calma durante todo o episódio, não porque sou uma mãe maravilhosa, será que alguém é? Quando se trata de educar os filhos. Preciso diariamente da graça e da sabedoria de Deus, mas porque eu me vi nele. Lutei muitas vezes por me sentir frustrada com a impressão de ter sofrido injustiça, sem saber como articular esses sentimentos. Nessas horas, fiz declarações absurdas de independência, como quem diz: vou fazer o que preciso, mas sob protesto, e só quando eu estiver afim. Vai ser no meu tempo e do meu jeito. Sempre ficamos iradas quando sentimos que fomos alvo de uma ofensa, quando algum limite real ou imaginário em relação a nós mesmas foi transgredido. Já definimos ira como um estado físico de alerta ou agitação que nos deixa de prontidão, portanto, não é preciso ir muito longe para perceber que a ira também abrange a paixão. As pessoas se aborrecem em relação àquilo a que mais se apegam apaixonadamente. Por exemplo, é possível que outros passem dos limites em algumas áreas e eu não fique aborrecida com essa transgressão. Essas áreas variaram e mudaram à medida que, espero, fui amadurecendo e meu contexto de vida e meus referenciais também mudaram. A paixão da ira. Quando eu estava no ensino médio, não havia nada que eu temesse mais do que ser alvo de piada por causa de minha prótese ocular. Lembro-me de um incidente específico no qual reagi com um ataque de fúria. O time de futebol americano da escola estava jogando, e alguns amigos e eu estávamos tentando chegar aos nossos lugares na arquibancada lotada. Eu detestava esse tipo de situação, pois sabia que estava incomodando outras pessoas e não gostava que voltassem a atenção para mim. Eu era a última pessoa dessa procissão rumo a nossos lugares, enquanto passava por espectadores irritados, ia pedindo licença e me desculpando. Quando cheguei a um sujeito grandalhão e nada gentil, ele disse: sem problemas, Caulia. De imediato, senti meu rosto ruborizar. Parei e me voltei para o garoto. Do que você me chamou? Perguntei, desafiando-o a dizer na minha cara o que tinha dito pelas costas. Ele me olhou fixamente e repetiu: Caulia. Meio segundo depois, sem eu ter consciência do que havia feito, o conteúdo do meu copo de refrigerante estava no rosto dele. Olhei para meus amigos, mas eles já estavam sentados, perdidos em um mar de adolescentes. Trêmula de raiva e medo, passei pela multidão surpresa em direção ao meu lugar. Nem me lembro do que o grandalhão disse. É claro que todos ali perto tinham visto o que eu havia feito, mas não tinham ouvido as palavras dele. Encontrei meus amigos e me sentei. Não demorou muito para alguém me avisar que o garoto pretendia me dar uma surra depois do jogo. Eu estava com raiva demais para me importar com isso. Respondi à ameaça dele com um comentário ignorante. Do tipo: não tô nem aí. Não tenho medo dele. Mas era mentira. Eu estava em pânico. Só desgrudei de meus amigos quando me certifiquei de que me encontrava em segurança, perto do carro dos meus pais. Na semana seguinte, eu não queria nem pensar em voltar para a escola. Estava certa de que, de um jeito ou de outro, o garoto iria me encontrar e me matar. Para minha surpresa, ele nunca mais me incomodou, mas eu vivia com medo de que alguma outra pessoa usasse um dos vários apelidos que eu tinha recebido. E meu medo não era infundado. Meus sentimentos em relação a meu olho eram intensos. Quando alguém me chamava de ciclope, meu mundo virava de cabeça para baixo. Eu queria sair da escola e me esconder em meu quarto. Mas isso foi mais de 20 anos atrás.
Hoje sou casada e me sinto segura e amada em meus relacionamentos com meu marido e os amigos. Aprendi que a aparência não é o referencial de minha identidade, graças a Deus. Meus horizontes se expandiram grandemente desde o ensino médio. Não sou mais definida nem limitada por minhas experiências na escola. Tornei-me cristã e aprendi a enxergar para além de mim mesma. Sou uma mulher adulta com 4 filhos. Não ligo nem um pouco para apelidos que alguém possa inventar a meu respeito. Mas não lido bem com situações em que as pessoas ofendem meus filhos. Eles são a nova área da minha vida que desperta paixão. Em geral, minha reação inicial consiste em interferir e proteger meus filhos da possibilidade de sofrimento. A ira com a forma que eles são tratados não desencadeia dor pessoal, mas, sim, uma reação intensa e protetora que fica entre a de uma mãe ursa e a de uma mãe normal. Tenho consciência de que a paixão que tenho nessa área talvez seja excessiva e sempre tento me distanciar um pouco e avaliar se minha proteção é realmente necessária. Afinal, tenho 4 filhos meninos que não se abalam com tanta facilidade quanto eu costumava me abalar. Voltemos ao incidente na arquibancada. Na época pareceu-me impossível não jogar refrigerante no garoto. Era impensável deixar passar ou ignorar seu comentário. Para mim, era uma questão de vida ou morte. Se o garoto tivesse me agredido fisicamente, eu teria lutado com todas as minhas forças e não teria nem mesmo sonhado em pedir desculpas por ter jogado refrigerante no rosto dele. Eu era uma descrente ignorante de cabeça quente. Mas onde foi parar essa paixão? Será que por não estar mais presente em mim, eu não reagiria hoje da mesma forma a um acontecimento desse tipo? Não, ainda nutro sentimentos apaixonados, mas essa questão deixou de ser importante para mim. Deixou de ser uma ofensa. Isso não significa, porém, que eu não dê valor a opiniões em outras áreas da minha vida, e é bem possível que essas áreas mudem ao longo dos próximos 20 anos. Proponho que ampliemos nossa definição de ira. Trata-se de um estado elevado de prontidão física e emocional para defender algo a respeito do qual temos sentimentos apaixonados, e em geral temos sentimentos apaixonados a respeito de coisas que são importantes para nós. Portanto, não costumamos nos irar em relação a fatos triviais, a menos que estejam ligados, em maior escala, àquilo que é importante para nós. Consideremos, agora, a paixão. Muitas vezes, nossa cultura confina a paixão à sexualidade, mas ela abrange uma gama muito maior de sentimentos e se evidencia em um indivíduo muito antes do despertar do desejo sexual. Precisamos de uma definição clara de paixão, pois ela abarca 2 extremos das emoções humanas, amor e ódio. A paixão está ligada intimamente aos seguintes termos de afeto: emoção, entusiasmo, empolgação, desejo, predileção, amor, afeição, encantamento, anseio e ardor. Também é associada a termos igualmente fortes de alienação e distanciamento: fogo rompante, fúria, cólera, raiva, indignação, violência, ressentimento, veemência e furor. Tendo em mente as ideias acima associadas à paixão, examinemos o seguinte versículo: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. Temos aqui a promessa e a admoestação que antecedem a advertência. Creio que caminham junto com a advertência que Caim recebeu. A promessa é de bênção para aqueles que escolhem o caminho da vida. Evidentemente, Caim não perseverou ao ser provado e tentado, em vez disso matou seu irmão. Na sequência lemos: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Tiago 1:13 e 14. Desculpas e mais desculpas. Ninguém deve dizer que está sendo tentado por Deus. Creio que outra forma de expressar essa ideia seja: nem tente jogar a culpa em Deus. Talvez você se lembre da personagem Geraldine, protagonizada pelo comediante Flip Wilson, que sempre dizia: é culpa do diabo. Não creio que os cristãos chegariam a dizer: é culpa de Deus. Ele me fez cometer adultério, ou ele me fez atirar naquele sujeito. Creio, porém, que haja outra forma de culparmos Deus inadvertidamente. Costumamos dizer: foi inevitável ou não consegui me controlar. Contradizemos Deus, segundo o qual podemos fazer todas as coisas em Cristo, que nos fortalece, quando afirmamos que o pecado deseja nos conquistar e que não somos capazes de dominá-lo. Talvez não articulemos essas palavras com os lábios, mas as expressamos em nosso modo de viver. Não fique se remoendo. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Tiago 1:15. Quando permitimos que a cobiça ou as paixões povoem livremente nossos pensamentos,
Elas saem do ventre das coisas ocultas e silenciosas e vêm à luz como pecados tangíveis e presentes. Vemos um exemplo óbvio dessa realidade em um homem e uma mulher que têm desejo sexual um pelo outro. Eles contemplam mentalmente e com frequência imagens do objeto de desejo. Muito antes de haver contato físico, há um bocado de fantasia. E essa fantasia progride de pensamento passageiro durante o dia, o que, a princípio, pode até parecer uma violação. O que me fez pensar nele dessa maneira? Para a meditação à noite, como seria receber sua atenção e seu afeto? Em pouco tempo, a linha divisória entre fantasia e realidade se torna indistinta. Pensar um no outro se transforma em desejar um ao outro. Começa com uma atração emocional que depois se torna física. Não basta mais cada um fantasiar sozinho, é preciso haver contato. Será que ele sente o mesmo? Preciso saber. Talvez esse contato pareça ingênuo, como quem coloca apenas a ponta dos pés na água, mas avança a passos rápidos. As chamas do desejo foram alimentadas por pensamentos da pessoa desejosa e agora ardem fora de controle, ameaçando queimá-la caso o desejo não seja satisfeito. Segue-se o contato físico e de tão intenso, ambos se consomem no grande incêndio que eles mesmos produziram. O que vem depois é adultério ou fornicação, que em última análise produz morte. Morte de casamentos que resultam em divórcio. Morte da liberdade, que se transforma em escravidão das paixões, morte da pureza sexual, pois o leito conjugal foi profanado. A mesma coisa se aplica à ira. Alguém nos ofende e, a princípio, pensamos na ofensa apenas ocasionalmente. Imaginamos o que gostaríamos de dizer àquela pessoa se tivéssemos a oportunidade. Pensamos em outros que talvez precisem saber da ofensa que sofremos. Talvez possam nos aconselhar. Quando se trata de alguém com quem nos relacionamos há algum tempo, recapitulamos as transgressões anteriores armazenadas na memória. A ofensa cresce e passa a ocupar mais espaço em nossos pensamentos. Exige atenção e da próxima vez que vemos o indivíduo, não nos sentimos mais à vontade perto dele. Evitamos olhá-lo nos olhos e experimentamos a falsa sensação de superioridade ou de desagradável distanciamento. Nesse caso, estamos falando de ressentimento. Uma ofensa está crescendo no recôndito de nossa mente. Em pouco tempo, vamos nos dar conta de que nos tornamos ríspidas e impacientes com aquela pessoa. Ficamos aborrecidas até mesmo de ouvir outros a elogiarem. De raiva a ressentimento tem início o pecado. A ira deixou de ser um descontentamento passageiro e se transformou em um ressentimento duradouro. Progrediu de ira para raiva, e a raiva sempre busca uma forma de extravasar. Não pode ser guardada por muito tempo, pois causa desconforto. Agredimos verbalmente, fazemos intrigas e espalhamos mentiras na tentativa de castigar quem nos ofendeu. A raiva busca punição ou vingança a todo custo. O ódio se insinua e logo vem a morte na forma de relacionamentos rompidos, confiança destruída e profundas raízes de amargura. A morte sempre representa a ausência de vida. O ódio escurece o coração ao impedir que entre a luz da vida. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. 1 João 13,15. Consideremos essa passagem das Escrituras. Primeiro, traz a palavra quem. Isso inclui todos. Não há uma exceção prevista em nota de rodapé, com as seguintes palavras: isso exclui todos que foram realmente maltratados por seu irmão ou seus irmãos. Quando as Escrituras trazem quem, todo aquele ou todos, isso significa que o texto se aplica a cada um pessoalmente. Não temos a opção de dizer, mas você não entende o que eles fizeram. Quando Deus nos dá uma instrução plenamente abrangente como essa, ela é não apenas uma verdade à qual Ele deseja que nos sujeitemos, mas também uma verdade que Ele nos capacitará a pôr em prática. Deus diz que quem odeia seu irmão é assassino. Essas são palavras fortes. Eu não quero ser chamada de assassina. No entanto, posso dizer honestamente que houve ocasiões em minha caminhada cristã em que encontrei ódio nos cantos mais escuros de meu coração. Isso significa que estou eternamente condenada como transgressora ou até mesmo como assassina? Sim, se eu deixar que o ódio permaneça em meu íntimo e cresça, não, se eu escolher outro caminho. Cada uma de nós experimentou a graça de Deus que nos capacita e sua misericórdia que cobre nossas transgressões. Nenhum pecado é tão sombrio ou hediondo que Ele não possa perdoar. Acaso Deus não perdoa assassinos? Então, por que Deus diz que o assassino não tem vida eterna em si mesmo? Primeiro, há uma enorme diferença entre alguém que comete o ato físico de homicídio, seja passional, seja premeditado, e depois se arrepende por um lado, e alguém que vive em estado perpétuo de homicídio em seu coração por outro. Temos de enxergar a situação da perspectiva do reino,
e não da perspectiva de nosso sistema judiciário terreno. Quando um cidadão aqui da Terra comete homicídio, é possível que seja condenado à prisão perpétua como forma de pagar por seu crime. No entanto, não somos mais apenas cidadãos da Terra, pois a Bíblia diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2:19. Não somos governadas pelas leis aqui da terra, mas pelas prescrições do céu. O céu não exerce o governo segundo regras ou normas exteriores inscritas em pedra, mas, sim, por um código secreto inscrito em nosso coração. Regras mortas e inertes registradas em pedra são para corações duros e mortos. A lei da liberdade não é para o coração de pedra, mas, sim, para o coração de carne. As palavras de 1 João 13:15 foram escritas para os cristãos como advertência de que, quando odiamos nosso irmão, a vida eterna não reside mais em nós. No reino da terra, é preciso matar alguém fisicamente para ser chamado assassino. Mas no reino ou na família de Deus, basta tão somente odiar. É importante observar que o coração de carne tem maior capacidade para o amor e a dor do que o coração de pedra. Caso se permita que o ódio se torne tão intenso quanto a mágoa ou a dor, de modo lento, mas inexorável, ele tomará o lugar da vida eterna e do perdão de Deus em nossa vida. Ficaremos pesadas e nos sentiremos esgotadas. E teremos uma dificuldade cada vez maior de perdoar as outras pessoas, até mesmo aquelas que não nos ofenderam no passado. A ira deixou de ser passageira, temporária, tornou-se algo a que nos apegamos apaixonadamente. É exaustivo viver continuamente no limiar da raiva. A princípio, nosso coração nos convence do pecado e procura lançar luz sobre nossa verdadeira condição. Depois ele começa a nos condenar quando essa luz é substituída por racionalização e fúria. No entanto, até mesmo o coração endurecido dos cristãos pode libertar-se pela verdade da palavra de Deus, que trabalha como um martelo. Eu já confessei que encontrei ódio em meu coração depois de me tornar cristã. Acaso encontro-me condenada para sempre? Não, pois escolhi não deixar que o ódio permanecesse em meu íntimo. Temos de guardar nosso coração e nos certificar zelosamente de que ele permaneça livre das ofensas não resolvidas e estimuladas pela permissão de a raiva progredir para o estágio de desvario. Fúria ou cólera. Para algumas de vocês, a mensagem deste livro é justamente esse martelo. É possível que neste exato instante, você esteja travando uma batalha argumentativa em sua mente. Uma voz traz à memória o rosto e o nome de cada pessoa que a magoou, suplicando para que você perdoe todas elas e siga em frente. Ao mesmo tempo, outra voz continua a justificar o ódio ou o ressentimento. Renda-se à primeira voz. Pare de justificar sua fúria e permita que o Espírito Santo caminhe mais perto de você no caminho da vida. Pai Celestial, dirijo-me ao Senhor em nome de Jesus. Confesso que há ódio oculto em meu coração. Senhor, não quero mais que ele permaneça ali. Escolho a vida e não a morte, a bênção e não a maldição. Renuncio ao ódio e me arrependo dele com a mesma intensidade que eu renunciaria ao homicídio. Agradeço ao Senhor por abrir os olhos de meu coração e revelar a verdade. Ensine-me a não pecar quando me irar.